Fala, madridistas, tudo bom com vocês? Bater um papo aí com vocês, né? Abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E aí alguns de vocês mandaram algumas perguntas lá, né? E conforme prometido, ficamos aí de responder aqui no nosso canal do YouTube. Só para deixar um pouquinho assim, né, para falar com vocês, muito provavelmente a gente vai começar a fazer isso mais periodicamente, né, pelo menos uma vez na semana aí, não sei se por volta da sexta, pré pré-final de semana, né, quinta-feira, a gente vai iniciar mais com esse trabalho um pouquinho aí de abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês poderem participar com as perguntas, tá bom? Vou deixar bem claro, tá, que algumas vezes não vai dar para responder todas as perguntas, porque muitos de vocês acabam fazendo perguntas até que repetidas, né? Por exemplo, tem aqui algumas perguntas, por exemplo, o que achou do Ancelotti essa temporada? E aí quatro, cinco pessoas fazem as mesmas perguntas. Então, quando tiver assim muitos assuntos assim repetidos, a gente vai acabar selecionando uma pergunta, né, do assunto, e aí a gente acaba mencionando que também teve outras perguntas, né? Mas para começar aí, tá bom? Ó, primeira pergunta é do Vini Underline Sampaio. Real Madrid, o Real Madrid precisa realmente de reforços para o meio-campo, laterais e um atacante para substituir o Benzema. Referente a laterais, eu concordo, já tinha abordado isso anteriormente, acho que em live no Instagram com vocês mesmo, né? Que o Real Madrid precisa de reforços nas laterais. Inclusive, vem sendo ventilado que o Real Madrid vai optar pela saída do Mendy, né? Então, se o Mendy sair, aí vai abrir uma vaga na lateral esquerda. Parece que o Real Madrid já está fechado com o Fran Garcia. Em tese tem Carvajal e Lucas Vázquez na lateral direita. Eu penso ainda que seria necessário um outro lateral direito e um outro lateral esquerdo se confirmar a saída do Mendy. Se não se confirmar a saída do Mendy, eu permaneceria com o Mendy porque eu acho que ele é suficiente, já foi titular nosso aí por duas, três temporadas. E o atacante para substituir o Benzema, eu concordo que a gente precisa de um substituto ali, um suplente para o Benzema, que o Mariano não é capaz disso. E para poder falar também sobre o substituto do Benzema, eu acho que a gente já tem o substituto do Benzema, que é o Álvaro, mas inclusive ele teve poucos momentos nessa temporada, foi bem, fez gol no Derby de Madrid, mas o Ancelotti não gosta muito de dar minutos para jovens jogadores, né? Então eu acho que é e agora começa a ser ventilada a chegada do Roselu, né, que é da base do Real Madrid. Eu não gosto do Roselu, prefiro dar minutos pro Álvaro, mas, né, se for de acordo com o que a diretoria quer, né, a gente tem que respeitar a decisão deles, porque se tem uma pessoa que eu confio é o Florentino Pérez, né? Vou seguir para a próxima pergunta, ó. Júlio CS Dantas. Será que será é que coloca um E no meio e aí confunde tudo. Mas a verdade é, será que não está na hora de mudar o esquema ou o estilo de jogo? Sinto como se o Real Madrid jogasse igual já faz uns 8 anos. O Real Madrid mudou muito de estilo de jogo, tá? Se a gente parar pra pensar na primeira passagem do Mourinho, era um time completamente, assim, vou dizer assim, camaleônico, porque jogava de diversos estilos diferentes. Tinha jogo que se inspirava um pouco assim no farso do Guardiola, que de tocar bola, de ter os 70, 80%, não vou dizer 80, mas ali ó, 70, 65% de posse de bola em alguns jogos. Depois vem o time do Carlo Ancelotti, que era, claro, só para pontuar ainda sobre o Mourinho, tinha jogo que a gente jogava mais no contragolpe ali, né, mais reativo, como muitos clássicos, né? E também tinha jogo que jogava com 60, 70% de posse de bola e tinha jogo que pressionava o jogo inteiro lá em cima, como se fosse um time do Klopp, mais ou menos, assim, sabe? Era um time bem camaleônico, o time do Mourinho. O time do Ancelotti já era um time menos camaleônico, que gostava de ter um pouco mais de posse de bola, mas que preferia tocar um pouco mais de bola atrás e sair em velocidade, naquele de 14, 13, 14, 14 e 15. Porque em 13, 14 era um time que tocava um pouco mais a bola ali atrás, né? Porque tinha o Modric e o Xabi Alonso como
os dois primeiros volantes, o Benzema que voltava ali para ser quase que o meio campo, o Di Maria que o Marcelo que ajudava ali pela esquerda, e aí Bale e Di Maria corria pelas pontas, Cristiano Ronaldo caía mais pela esquerda, claro, mas rodava muitas vezes. E era um time que gostava de tocar um pouco mais de bola atrás, então atraía o adversário para tocar um pouco de bola atrás e saía em velocidade com os passes longos, com a velocidade do Di Maria, a velocidade do Bale. Em 2015 a gente perde um pouco dessa característica, adiciona um pouco mais de controle de bola com o Rames. Aí vem o time do Zidane, que era um cara que gostava de jogar com um time completamente espaçado, de fazer rodar a bola, de bola na direita, roda a bola na direita, roda a bola para a esquerda, e que não gostava muito de jogar no contra-ataque. Todas as vezes que o Real Madrid era pressionado, o Zidane ficava pé da vida na beira do campo. Aí agora voltou o Ancelotti, que é um time que tem sofrido muito, né? Vamos ser bem sinceros, assim, tem sofrido muito, mas se você comparar, assim, pegar um jogo do time do Mourinho que tinha, sei lá, contra um. Vou lembrar aqui, ó, por exemplo, um 4-0 contra o Atlético de Madrid, se eu não me engano, que foi no Vicente Calderón, que o Cristiano Ronaldo fez um gol de falta. Se pegar aquele jogo ali, era um Real Madrid que controlou o jogo do primeiro minuto ao início, do início do jogo ali, no primeiro minuto ao final do jogo. Até o apito final, que era um time que controlou, teve 65% de posse de bola, o Atlético de Madrid, se eu não me engano, não finalizou nenhuma vez no gol. Aí depois você pega um time, por exemplo, do Ancelotti, que é nesse estilo que eu tô te falando, de tocar a bola um pouco mais atrás e sair em velocidade. Pega o 4-0 contra o Bayern de Munique na semifinal de 13 e 14. Cara, você vê aquele jogo ali, você vê que o Real Madrid não sofre em nenhum momento do jogo, praticamente, ali do 4-0 que a gente ganha do Bayern de Munique. Era um time que tocava atrás e saía em velocidade. Tocava a bola atrás e saía em velocidade. O Bayern de Munique tocando ali entre zagueiros, laterais, alguns meio-campistas ali. E o time tranquilo, balança pra cá, balança pra lá. Depois você pega o time do Zidane. Você pega, por exemplo, a final contra a Juve, né, do 4-1 contra a Juve na final da Champions League. Era um time que rodava a bola completamente espaçado, bola na direita, não achou, roda a bola de novo, bola na esquerda. Similar um pouco do estilo do Guardiola na época do Barcelona até, que era um time mais ou menos assim de toque de bola, mas que a Premier League e a evolução do Guardiola fez com que ele se tornasse um time de muito mais intensidade, né? E aí ele foi se adaptando, mudou diversas vezes escalações. O Real Madrid também mudou diversas escalações. Era um time que o Mourinho jogava 4-2-3-1. Pro Ancelotti, que no ataque era um 4-3-3, mas defensivamente era um 4-4-2 com variação tática. O time do Zidane, primeira temporada, 4-3-3, claro, com BBC, Casemiro, Modric, Kroos. Depois um 4-4-2 com Isco que flutuava entre ali numa posição ali meio de camisa 10, para um Isco que voltava às vezes para a esquerda, e aí o Modric que às vezes ou fechava junto com o Casemiro ali de volante, com o Kroos também, que o Kroos às vezes subia um pouquinho, ou o Casemiro que abria o Modric que abria na direita, então o time tinha muitas variações. E esse time do Ancelotti que em momentos com bola é 4-3-3, quando tem o Valverde na direita, ou 4-4-2, sabe? Então é um time que tem muitas variações táticas, então eu não vejo o Real Madrid jogando da mesma forma. A forma que eu mais gostei de jogar foi a temporada 13, 14, iníciozinho ali da 14, 15, com o Rames absurdamente jogando muito, Cristiano Ronaldo provavelmente, na minha opinião, no seu auge técnico ali, fazendo gols de tudo quanto é forma, e o Real Madrid goleando todo mundo, fazendo 10, 8 em Raio Valecano, sabe, assim, lembro de jogos assim do Real Madrid fazer muitos gols, né? Então aconteceu muitas coisas no Real Madrid nesse tempo, então teve muitas variações. É porque pode acontecer de momentos específicos o Real Madrid tenha jogado da mesma forma por conta de uma situação de jogo, alguma coisa assim, mas eu não vejo isso, que o Real Madrid jogou da mesma forma durante 8 anos, não. Tá? Eu discordo um pouquinho disso. Ó, vou seguir para a próxima pergunta. É, Carvalho Matheus H. Mesmo após os erros, apoia o Carleto? Cara, sim. Eu acho que ele é a melhor opção que a gente tem de treinador hoje. Eu acho que nenhum treinador tão bom quanto ele vai estar disponível aí no mercado. Talvez o único é um treinador que eu já gosto, já queria antes, quando o Mourinho saiu. Eu queria ele, que era o Jürgen Klopp, que estava de saída do Borussia, se eu não me engano. Não estava de saída do Borussia, mas até porque ele enfrenta a gente 13 e 14, né? Que o Real Madrid elimina e vinga, né? A eliminação do Borussia. Era o Jürgen Klopp e é o único treinador que eu gostaria de ver no Real Madrid, fora todos esses outros que tem aí no mercado.
durante um tempo eu queria o Pochettino, só que ele foi pro PSG e mostrou que ele não consegue num patamar tão grande assim. Então, é o único treinador que eu veria hoje no Real Madrid seria o Jürgen Klopp. Nenhum me vem à cabeça, nenhum bom. Talvez o que era do Bayern, que foi para a Alemanha, mas lá na Alemanha também já não está conseguindo desempenhar a mesma coisa. Então, não vejo. Só o Jürgen Klopp que eu teria interesse, mas ele não vai sair, então não vejo a saída do Ancelotti como sendo boa, até porque ele tem bom relacionamento com os jogadores. Embora isso é, o Florentino não goste muito, né? Essa boa relação que ele tem com os jogadores, o Florentino já saiu vinculado aí na mídia que o Florentino critica isso, não gosta muito disso, né? Então, eu gosto do Ancelotti, eu apoio ele, por mim eu seguiria com ele tranquilamente. Eu segui para a próxima aqui, ó. Black Underline Rose 2756. Quais jogadores do Castilha vão ser aproveitados na próxima temporada? Essa pergunta é muito boa porque a gente não aproveitou nenhum essa temporada. O último treinador que aproveitou foi o Zidane, mesmo assim aproveitou muito pouco e ele só aproveitou porque foi necessidade. O Ancelotti fez a mesma coisa com o Álvaro, quando deu oportunidade pro Álvaro foi por necessidade e depois já parou de dar oportunidade pro Álvaro, deu contra o Villarreal, né, se eu não me engano, que a gente ou foi contra o Girona, não lembro agora de cabeça. Acho que foi contra o Villarreal que a gente perde, que a gente foi amassado pelo Villarreal. Não, Real Sociedade, desculpa. Eu já falei aqui que, na minha opinião, o Álvaro seria o substituto do Benzema. Então eu daria minutos pro Álvaro. A gente tem dois zagueiros, assim, tinha dois, e agora parece que apareceu um outro, porque um já saiu, que era o Mário Guila, foi pra Lazio, não tá sendo aproveitado na Lazio. O Rafa Marin, todo mundo, assim, que acompanha jogadores de futebol de base fala que ele é muito bom zagueiro, ele tem, assim, capacidade de ser um dos melhores zagueiros do mundo, e a gente não dá oportunidade pro Rafa Marin. Assim, cara, não sei. Tinha o Marvin Park, que era um ponta direita que podia jogar de lateral, que jogou com o Zidane, jogou uns 2, 3 jogos com o Zidane, jogou muito bem, aí depois se machucou e o Zidane nunca mais deu minutos pra ele. A gente precisa de lateral direito, uma boa oportunidade pra ele. O Miguel tava tendo minutos no time principal, aí saiu pro Girona, né? Ou seja, a gente forma jogadores. Reguilon, quem não se lembra do Reguilon em 18, 19, sendo ali um dos melhores jogadores do time, fazendo uma boa dupla com o Vinícius no lado esquerdo do ataque, sabe? Eu daria minutos pro Álvaro, eu daria minutos pro Rafa Marin. Tem um outro zagueiro lá que é Marvel, o nome dele. Canhoto, bom zagueiro, já vi alguns jogos dele do Castilha, muito bom zagueiro, muito rápido. Ele não é tão técnico, mas ele é um zagueiro ali, sei lá, se você for jogar num esquema ali de três zagueiros, ele pode ser um zagueiro ali da esquerda, porque ele é rápido, ele é veloz, ele é forte, né? Então a gente tem, mas eu de cabeça assim, se fosse para dar oportunidade para somente um, o primeiro que me vem na cabeça é o Álvaro. Então eu vou seguir aqui, ó. Luiz X123. Benzema tá na hora de substituto? Tá, até porque, não sei se vocês vão lembrar, na temporada passada, contra o PSG, que ele volta de lesão, lá no Parque dos Príncipes, que a gente perde de 1-0 o gol do Mbappé, ele tava voltando de lesão e, cara, dava pra ver assim que o Benzema não tava na mesma rotação do time. E aí, quem tinha no banco pra substituir? Tinha o Mariano, só que o Ancelotti não confia no Mariano, então não deu minutos pro Mariano. Quem o Ancelotti foi colocar em campo? O Gareth, né? Colocou um jogador de golfe em campo e a gente perdeu depois ali porque o Gareth também era um a menos em campo, mesma coisa que o Mariano. Então, tá na hora de um substituto e a gente tem um Álvaro que, na minha opinião, é muito suficiente para substituir o Benzema. Né? Bem se especulando aí agora ali Roselu, que o Real Madrid pensa em um outro atacante, ele tá falando do Roselu porque o Roselu tem bom relacionamento, já foi revelado pelo time, tem bom relacionamento com o jogador, já foi revelado pelo time, mas esse jogador para mim seria o Álvaro, né? Aí agora Benzema, desculpa, Bruno.nns, Benzema é o pior melhor do mundo, reserva do Higuaín. Hashtag falei tô leve. Cara, eu discordo. Na minha opinião, o melhor pior do mundo que foi eleito, mas que não deveria ter sido eleito, foi o Modric em 2018. Benzema é de longe o melhor do mundo disparado do ano de 2022 e teve uma temporada absurda. Não é só porque ele jogou mal agora, essa temporada que ele não foi tão bem, que ele que é o pior, tá? E ele é melhor que. Ele é provavelmente o melhor centroavante da geração dele.
André Henrique 8163. Acha que já deu de Ancelotti? Toda a segunda passagem dele foi jogando dessa forma fechada. Não acho que toda a segunda passagem dele foi jogando dessa forma fechada. Ele joga assim um pouco mais de forma fechada contra a final contra o Liverpool, mas acho que foi porque o Liverpool não conseguiu deixar o Liverpool conseguiu pressionar tanto o Real Madrid que o Real Madrid não conseguiu jogar, então foi um Liverpool que sufocou o Real Madrid o tempo inteiro, e aí a gente tem alguns momentos esporádicos de saída e acaba achando o gol. Quanto o PSG, a gente tenta jogar o primeiro jogo, mas sem Benzema a gente não consegue, e aí o PSG fica tentando pressionar a gente, e aí a gente acaba ali meio que cedendo, assim, né, a vontade do PSG de querer pressionar mais que a gente. O Chelsea do 3-1 a gente amassa o Chelsea no primeiro tempo, e aí como a gente tá fora de casa, a gente meio que controla a vantagem. E aí no segundo jogo a gente tenta jogar muito, o Chelsea faz muito gol de contra-ataque na gente. O City é porque o City controla o jogo inteiro, mas o primeiro jogo foi muito um tiroteio, aquele 4-3. Aí no segundo jogo o City controla muito o jogo, até que a gente vai ali no abafo e consegue passar. Essa temporada o Liverpool, a gente dominou o Liverpool lá em Anfield, a gente só conseguiu perder assim aquele iniciozinho do jogo, ele tava 2-0. Segundo jogo a gente controla o jogo inteiro. Contra o Chelsea a mesma coisa, a gente controla o Chelsea nos dois jogos. E contra o City a gente dominou eles no segundo tempo, levamos o gol. E esse jogo que a gente simplesmente foi controlado do início ao final só. Mas se você for parar para olhar jogos assim da La Liga mesmo, com quanto farsa na temporada passada, se eu não me engano, no início, antes do Xavi assumir ainda, se eu não me engano, foi 3-1 pra gente, se eu não me engano. A gente domina o jogo inteiro, assim, ganha tranquilo, gol da Laba, de fora da área, né? Assim, a gente domina o jogo inteiro, assim, tranquilo. Aí a gente leva um gol no finalzinho, com a Laba escorrega, o Agüero faz um gol, se eu não me engano, mas assim, tranquilo, a gente dominou o jogo inteiro. A gente ganha na Copa do Rei deles também, assim, dominando o jogo inteiro. E claramente o Real Madrid tirando o pé naquela temporada. Aí a gente ganha na prorrogação, quando a gente inventa assim de jogar, porque a gente vê, pô, estamos indo pra prorrogação, vamos jogar, e a gente vai lá e ganha. Aí depois a gente leva 4-0 pra eles, que a gente foi dominado do início ao fim, porque muita gente tava sem muito por conta que a gente tava sem o Benzema. O Ancelotti inventou de colocar o Modric de falso centroavante. Deu completamente errado, que a gente não tinha controle de bola quando a gente tinha que sair de trás. Porque o Benzema é muito assim, né? O Benzema ele sai dos zagueiros, ele volta, ele faz uma parede ali, ele segura a bola. E aí o time, e aí, a partir disso, distribuindo o passe, a gente consegue saindo de trás. Então o Benzema é muito importante para nossa criação de jogadas, porque ele ajuda o time a sair da pressão, sabe? E aí foi por isso que deu errado contra o City, porque o Benzema ele saía, só que ele não estava conseguindo segurar a bola, sabe? Os zagueiros do City já pressionavam, quanto o Benzema conseguia ali fazer um passe, fazia errado, ou o time estava muito atrás e a bola não chegava certo, e muita pressão. E é por isso, mas eu não acho que ele joga tudo dessa forma fechada, não. Você vê, tem vários jogos aí que a gente ganhou pressionando o outro time o tempo inteiro, sabe? Óbvio que ele prefere deixar o outro time vir um pouco mais pra cima pra aproveitar a velocidade do Vinícius Júnior. Mas ele não joga todo o tempo assim de forma fechada, não. Eu discordo disso. Raimundo dos Santos, underline 85. Ascenso, Mariano, Odriozola, Azar, Valerro, Mendy, Lulim e Nacho não dá mais. Assim, de todos esses nomes aqui que você falou, os únicos que eu ainda vejo com a possibilidade de poder ser aproveitado ainda é o Asensio, o Mendy, o Nacho, o Luninho não. Eu nunca fui fã do Lunin, não. Vou confessar que eu também traria um goleiro para ser reserva do Courtois e um pouco mais experiente, porque o Lunin, às vezes que ele foi testado, beleza que ele não comprometeu totalmente, mas a gente pode evoluir nessa posição, sabe, assim, de goleiro reserva do Courtois. O Asensio eu vejo espaço para ele no elenco ainda. Beleza que ele não virou aquele jogador que a gente achou que ia virar, também teve a lesão, né? O Nacho, eu acho que ele é um jogador que tem que se aposentar no Real Madrid, não é por gratidão, é porque quando a gente precisa ele vai, desempenha bem. E o Mendy é aquela situação, se for para ele ficar no elenco para disputar a titularidade ali com o Fran Garcia, eu mantenho. Agora se o time quer vender ele, eu, eu deixaria sair e traria outro. Agora Mariano, Odriozola, Valerro, Hazard, pode tudo embora.
Eu nunca teria trago o Hazard, viu? Mas já que ele veio, uma das piores contratações da história. Gabriel Souza, underline B. Mbappé já é realidade? Cara, é, isso é pior que novela mexicana, sabe? Aí acaba a temporada, as pessoas não vão ficar juntas. Aí começa uma nova temporada, parece que as pessoas vão ficar juntas de novo, sabe? É todo momento assim. Eu, vou ser bem sincero, eu por mim o Mbappé nunca viria mais pro Real Madrid, ele que se aposente no PSG. Ó, José Underline Guimarães Neto. Quais as contratações pontuais que o Real Madrid deve fazer e quem realmente precisa sair? Os que precisam sair aqui a gente falou um pouquinho antes, né? Quando o outro mandou a pergunta de Asensio, Mariano, Driosola, Hazard, Valerro, Lunin. O Asensio não, né? Mas se ele quiser sair também, eu não faria tanta questão assim se ele pedir muita renovação de contrato alto, né? Referente à contratação, eu não traria um centroavante de reserva porque, na minha opinião, é o Álvaro. Traria laterais para as duas pontas, né? Vai vir o Fran Garcia, então em tese eu já não traria mais nenhum outro, porque já teria o Fran Garcia, mas se o Mendy sair eu traria um outro lateral esquerdo. Eu gosto do Caio Henrique do Mônaco pelo estilo de jogo dele. Ele também teria um potencial de evolução e já é um pouco mais experiente que o Fran Garcia, então poderia disputar a posição ali com o Fran Garcia. E o Caio Henrique também, se eu não me engano, ele tem passaporte europeu, então ele não ocuparia a vaga de extracomunitário, então não teria problema nenhum com isso. Vamos supor que o Asensio saia. Eu já falei isso anteriormente, se eu não me engano. Tentaria trazer o Ziyech do Chelsea por empréstimo, porque eu acho que ele é um ponta direito ali veloz, uma característica que o time precisa, canhoto, chuta bem de fora da área. É bom jogador e o Chelsea tem um monte de jogador, então o Chelsea vai liberar ele tranquilamente, sabe? E aí, em tese, o Bellingham também, né? Mas vamos supor que o Bellingham não venha pro Real Madrid e o Real Madrid queira reforçar a posição de meio campo. Eu iria, assim, num que é um dos melhores do mundo hoje, que é o Kimmich, porque pelo valor que você paga no Bellingham, você consegue trazer o Kimmich. E aí, depois que eu falei isso até, né, que eu já tinha isso em mente, começou a ventilar, parece que o Kimmich quer trocar, quer sair do Bayern de Munique, quer trocar de time. Então já casaria muito bem aí com o desejo do jogador. E também na zaga, porque eu acho que a gente precisa a gente tem o Rudy, que é um zagueiro alto, forte, mas eu acho que a gente precisa de um outro zagueiro alto e forte, e bom de jogo aéreo. Militão é bom de jogo aéreo? É bom. Alaba é bom de jogo aéreo? Já nem tanto. E aí eu daria um minuto pro Rafa Marinho do Castilha, mas se a gente não der minutos pro Rafa Marinho do Castilha, eu pensaria em um Paulo Torres do Villarreal, que eu gosto bastante dele. Eu acho que são essas contratações que eu pensaria. Eu acho que somente isso mesmo hoje. Não pensaria em outro jogador, não. Outros jogadores, não. E quem precisa sair? Mariano precisa sair, Hazard precisa sair, Odriozola precisa sair, Valerro precisa sair, Lucas Vasquez precisa sair. Eu acho que o Lunin também precisa sair, então eu traria um substituto do Lunin. Acho que são esses jogadores que precisam sair, cara. Acho que é isso mesmo. Seguir aqui, ó. Andreas Fora. O Andrea Asfora. André Asfora. Eu acho que é André Asfora o nome dele. Não Andreas Fora, não. Eu acho que é André Asfora o nome dele. O que aconteceu com Benzema e Valverde nessa temporada? O Valverde, assim, começa a temporada top 5 melhor do mundo, né? Se não fosse até o melhor do mundo ali no começo da temporada. Aí vem a Copa. Todo mundo falou que ele não fez uma Copa tão boa. Eu acho a Copa dele ok, assim. Que a seleção dele era muito ruim. Dependia muito dele de criar jogada. E o Valverde não é esse jogador de criação. Ele é um jogador de elemento surpresa, né? E aí, a Copa dele, eu achei a Copa dele ok, assim. Não achei absurda, muito boa. Mas não achei a Copa dele péssima, ruim. Achei a Copa dele ali, sei lá, nota 5, nota 6. Se pudesse avaliar, é claro. E o Benzema, ele começa a temporada bem, aí ele cai um pouquinho, aí não vai pra Copa, e aí ele volta da Copa, e aí ele vai bem, e agora, desse mês aí que virou maio, ele tá indo muito mal, né? Eu acho que a questão do Benzema mesmo assim é mais a questão física e também por conta da idade, e aí acontece também na questão física, mas o Benzema sempre foi uma pessoa que tinha lesões esporádicas assim na temporada, sabe?
uma lesão aqui, outra lesão ali. Se vocês lembrarem, por exemplo, 14 e 15, ele machuca e ele fica fora quase toda a. Se não me engano, ele fica fora as oitavas contra o Schalke e as quartas contra o Atlético. Ele volta só na semifinal contra a Juve, mas assim, ele já não volta 100%, sabe? E até ele pegar o ritmo de novo, que ele é uma pessoa que, pra entrar no ritmo, assim, jogar absurdamente bem, ele precisa estar num nível bem alto, sabe? O Benzema. E o Valverde, eu acho, não acho que foi a questão física, porque eu acho que não lembro dele sofrer com lesões físicas essa temporada, mas eu acho que cara, assim, pode ser, mas pode ter sido questão física também, porque o ritmo de jogos essa temporada foi frenético, né? Então às vezes o cara não tá 100% e o jogador joga com dor, é acostumado a jogar assim. Mas, cara, assim, normal, foi uma temporada que eu acho que o time inteiro foi abaixo, só o Vini mesmo, assim, e o Courtois que se destacaram muito, sabe? O Militão também se destacou muito. É que o Militão errou em alguns momentos esporádicos, o pessoal ficou muito com isso na cabeça. Mas eu acho que foi uma temporada abaixo, assim, do time inteiro quase do Real Madrid. O Modric foi muito bem também durante a temporada. O Kroos até em alguns momentos estava saindo do time. O Ceballos começou a ser titular do time em alguns momentos, né? Seguir aqui, ó. Marcelo Alba. O mundo feliz com a derrota do Realzão e a gente na depressão pura. ADM. Pô, é verdade. Real Madrid perde, eu fico mal pra caramba. Pessoal, é só isso daqui de pergunta, tá? Agradeço aí quem assistiu até aqui, tá? Se você assistiu até aqui, ó, comenta aí, ó, o Real Madrid sempre volta, tá? Comenta aí, coloca aí nos comentários, o Real Madrid sempre volta, ó. 27, 27 minutos de vídeo, bastante pergunta até, eu cortei algumas, tá? Porque eram muitas repetidas, tá bom? Se eu não falei todo mundo aí, desculpa, tá? Mas, eu acho que 27 minutos deu pra responder bastante, deu pra falar bastante com vocês, tá? E deixa aí nos comentários, tá? O Real Madrid sempre volta. Pode colocar aí nos comentários. Se você assistiu até aqui, coloca aí nos comentários. O Real Madrid sempre volta. Porque tenho certeza que a gente vai voltar, viu? Mas eu já tinha falado isso anteriormente, né? Chegar numa semifinal de Champions League depois de já ter sido campeão, cara, tranquilo, assim. O que é decepcionante é a La Liga, que a gente não ganhou, mas a gente ganhou a Copa do Rei e falhou na La Liga. Chegar na semifinal de Champions League, ok, sabe? Já tá ótimo. Já fomos campeões ano passado. Se a gente não tivesse sido campeão ano passado, aí esse ano a gente poderia reclamar de título da Champions League. Mas como a gente foi campeão no ano passado, tranquilo chegar em mais uma semifinal. Não tem problema nenhum. Não poderia ter perdido da forma que perdeu, porque assim é vergonhoso, mas ser eliminado tranquilo. Mas referente à eliminação, não foi legal da forma que foi eliminado, né? Mas é isso aí, tá, pessoal? Tchau, tchau. A la Madrid nada mais, tá?